Obrigado, presidente. E seguem os demais oradores do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e todos os meios de comunicação que nos acompanham. Utilizo essa tribuna em nome do povo capixaba, em nome de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras e em nome do PMDB. Nosso país vive dias de turbulência, com a profunda crise ética, política e econômica que se abate sobre todos nós. De maneira mais severa, atinge os mais pobres e os mais jovens. Os mais pobres que veem a inflação corroer seus salários. Os mais jovens que são os mais afetados pelo desemprego. Nós representamos nessa casa 160 milhões de votos de opinião, de respeito dos cidadãos e cidadãs desse Brasil. Nosso papel, como lideranças políticas, com responsabilidades públicas, é buscar saídas em caráter de urgência para estancar essa tragédia que invade a casa, a vida e os sonhos de brasileiros. Nesse momento histórico, já formamos alguns consensos na sociedade civil. O mais importante deles é que a saída para reverter o quadro de paralisia da economia passa necessariamente por resolvermos a crise política. A presidente Dilma Rousseff não reúne mais condições para governar. Não há mais legitimidade no seu governo, que se esvai desde o golpe eleitoral, quando apresentou um Brasil que ela sabia já não mais existir. Nesse momento deixou de governar, subordinando a instituição da presidência da República ao seu exclusivo interesse de continuidade no cargo, montando um palanque permanente, político-partidário, dentro do Palácio do Governo. Fato causador de grave distorção institucional, que compromete, isso sim, compromete perigosamente a democracia. No ambiente palaciano, lidera sucessivos comícios, tentando construir uma estranha narrativa de golpe, de desmoralização da Operação Lava Jato, colocando nas ações do juiz Sérgio Moro a culpa pelo desemprego e pela paralisia da economia. Ao mesmo tempo, em hotel ao lado do Palácio do Governo, funciona um shadow gap, atuando como uma presidência paralela, negociando espaços e interesses, como se governo fosse. Na luta contra o seu afastamento, a presidente compromete ainda mais o país, chutando o balde fiscal, promovendo a maior xepa de cargos públicos. Para quem não conhece o termo ou não está habituado a ele, xepa é o final da feira. Trata-se da maior xepa já vista nos últimos tempos. Seu governo perdeu a confiança da população, a credibilidade dos mercados e o apoio da base política. Entre 2015 e 2016, foram perdidos quase 3,5 milhões de vagas com carteiras assinadas, vagas que estão sendo destruídas junto com as empresas. A renda dos brasileiros desaba, as empresas reduzem salários para não demitirem ou fecharem as suas portas. Todas as projeções apontam que o desemprego ganhará contornos ainda mais alarmantes, sem perspectivas de retomada dos investimentos nas empresas em cujo horizonte só há demissões. Prefeitos me relatam que cada mês é um martírio pela queda contínua da arrecadação, que compromete a sustentabilidade dos serviços a serem prestados à população. Não sabem como será o mês seguinte. O impacto dos efeitos internacionais sobre a crise da economia brasileira apontam representar em torno de 1/3 da nossa desaceleração. Quanto ao restante, a responsabilidade exclusiva pela nossa economia, por esse desastre, está na conta desse governo, está assinado, está chancelado com o nome Dilma Rousseff. A presidente Dilma arruinou a economia brasileira. No Economist, um diálogo em agosto entre a presidente Dilma e o ministro Manteiga, que a aconselhava reduzir despesa, que a aconselhava fazer mudanças no gasto. A resposta dela, e é o título, está aqui, apagou no meu WhatsApp nesse momento, por causa do tempo que ficou exposto, está a seguinte frase:
"Você quer que eu perca as eleições?" Essa foi a frase que está presente naquela matéria, daquele momento, em resposta a Guido Mantega. Por que chegamos a esse ponto? Somados aos grandes equívocos da política econômica implementada pelo governo após a crise de 2009 e 2010, nós passamos a conviver, especialmente nos anos de 2013 e 2014, com a fraude fiscal, que foi denominada pedalada, com o maquiamento da contabilidade pública, chamada de contabilidade criativa, com a usurpação das prerrogativas do Congresso Nacional, com os decretos de abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa, com a gestão temerária das finanças públicas, que gerou uma crise de soluções dolorosas sem precedentes nesse país. A presidente não pode se eximir da sua responsabilidade como condutora da política econômica e fiscal do nosso país. Eu não tenho dúvidas, ninguém aqui tem dúvidas de que o cenário para resgatar a condição da economia, o restauro dos empregos, o restauro da credibilidade econômica, o restauro da confiança e credibilidade, a reinserção do país em um novo momento nacional e internacional vai requerer muito esforço dos brasileiros, seja qual for o resultado que nós tenhamos aqui no próximo domingo. A manutenção desse governo não conseguirá fazer o enfrentamento necessário a esse desafio, especialmente após esse processo que amesquinhou e aprisionou o governo em seu próprio círculo, no círculo no qual ela se enredou nesse período. De maneira competente e precisa, o deputado relator Jovair Arantes apresentou todos os elementos para a nossa avaliação, para o nosso debate, formação de convicções e para o nosso voto nesse plenário da Câmara. Não bastassem os fatos referentes à fraude fiscal, temos todas as denúncias de corrupção, tentativas de obstrução da justiça, condutas de comportamentos inaceitáveis de alguém que ocupa o mais alto posto de direção do país. Este, embora não seja o tema que motivou a denúncia, mas permeia o ambiente em que nós estamos discutindo a crise do país. Não podemos aqui fazer quaisquer debates em plenário sem abordarmos o descalabro do que foi visto, o descalabro do que vivemos, o descalabro do que acompanhamos. Algumas manifestações da presidente sobre esse tema, que buscam desqualificar essa questão, tentam minimizar todos esses fatos de grande gravidade e impacto na sociedade brasileira. É como se essa discussão não tivesse sentido, não tivesse havido, mas os brasileiros e as brasileiras viram e ouviram tudo o que ocorreu e que foi trazido a público. Mas o maior incômodo da presidente e do seu entorno foi o chamado vazamento nos jornais e na imprensa, de fatos originados da delação premiada que foi homologada. No entanto, o vazamento é que se torna o problema, não o conteúdo daquilo que lá está. Por esse conjunto de motivos, entendo que essa situação deliberadamente criada representou um golpe cruel nas esperanças do povo brasileiro, um golpe que enganou a sociedade no processo eleitoral, um golpe que enganou especialmente aqueles que deram o voto à presidente Dilma. É importante esse registro, porque aqueles que não deram à presidente Dilma o voto não acreditavam nas suas proposições, não concordavam com o que ela apresentava como proposição à sociedade brasileira. Mas aqueles que lhe deram o voto, aqueles que nela acreditaram, confiavam na sustentação da segurança econômica e política e social do país, e que estava sendo assegurado como certeza de continuar evoluindo em 2015 em diante. Estes foram profundamente golpeados e enganados naquele processo eleitoral, mais do que aqueles que a ela se opuseram. Portanto, a sociedade sofreu um golpe, especificamente aqueles que votaram na presidente. Esse golpe foi dado em diversos princípios estruturantes do nosso Estado Democrático de Direito. Esses princípios estruturantes sofreram um golpe de grande importância, e os golpes são: no princípio da separação dos poderes, no controle parlamentar das finanças públicas, na responsabilidade e equilíbrio fiscal, no planejamento e transparência das contas do governo, na boa gestão do dinheiro público, no respeito às leis orçamentárias e na probidade administrativa. Esse golpe, senhores deputados, senhores que me ouvem e que me acompanham, se prolonga e se acentua,
e precisa ser interrompido. A interrupção desse golpe deve ser feita dentro do ambiente democrático, dentro do Estado Democrático de Direito previsto na nossa Constituição Federal. Por isso, é o que estamos fazendo nesse momento. Por isso eu voto no relatório apresentado. Por isso eu voto nesse relatório em defesa do povo brasileiro. Eu voto nesse relatório contra o golpe que se prolonga em agonia. Eu voto nesse relatório pelo resgate da credibilidade das instituições. Eu voto nesse relatório pela apuração até o fim das denúncias feitas e que estão em curso. Eu voto nesse relatório em defesa da governabilidade do país. Eu voto nesse relatório pela restauração do caminho do Brasil na política, na ética e na economia. Por esse motivo, eu defendo nesse momento e me posiciono nesse plenário em nome do desejo absolutamente majoritário do povo brasileiro, acolhido pela quase totalidade dos membros da bancada do PMDB na Câmara, a favor do impeachment. Eu me posiciono a favor do afastamento da Presidente da República, Dilma Rousseff, de suas funções da Presidente da República. Encerro meu discurso, presidente, e peço que seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e na Voz do Brasil. É o que tenho a dizer. Muito obrigado pela audição. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em nome